A equiparação das facções criminosas com organizações terroristas foi retirada por derrite do PL Antifacção. Mas o que acham os brasileiros da proposta de igualar os crimes desses grupos? Bom, 73% deles acreditam que as facções e milícias devem ser consideradas terroristas, enquanto 20% acham que não devem. E ainda, em outra análise, 86% avaliaram que a polícia prende bem, mas que a justiça solta porque a legislação brasileira é fraca. Dados, então, de uma pesquisa que a gente colocou aí na tela para vocês. Aí vou chamar a Alessandra, que também estava agora há pouco já sinalizando que queria falar. Alessandra, analisa um pouco para a gente essa pesquisa também. Então, a população quer medidas mais duras? Dá para a gente entender isso? Pela pesquisa, sim. Porém, como eu disse, essa questão do rótulo também dizendo que essas comunidades é de território terrorista também trazem consequências danosas ali, psicológicas, para quem convive, para quem é da comunidade, certo? Então, mas eu gostaria também de falar sobre o que a Luciana estava dizendo, sobre as comunidades, as pessoas, a população. Isso gera um trauma coletivo, que a gente chama, porque ali afeta até a economia dessa cidade, né, das comunidades, da população. Por quê? Porque sem saúde mental não há produtividade. Isso é certo. Então, as pessoas, elas começam a se isolar, a se cooperar menos. Então, e isso afeta a produtividade delas, porque isso pode gerar até o TEPT. Se vocês não sabem, é um transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso é uma evidência que acontece com essas pessoas que estão vivendo sobre violência, com medo e ansiedade, gerando esses transtornos. Então, é algo que a gente tem que falar sobre a questão da saúde mental também, porque isso afeta como um todo, todos nós, né? Todas essas pessoas que estão aí, tanto em comunidades, como também em Rio Claro. O que nós estamos vivenciando hoje é muito sério nesse país. Maria, o que dá também para a gente tirar dessa pesquisa? Se a gente coloca ali que tem um percentual maior das pessoas a favor, né, de igualar, e agora a gente tem essa retirada por parte do relator, será que a gente consegue fazer uma relação do Congresso? Os governadores estão ouvindo ou não a população? Ou é momento ou não de ouvir a população nesse sentido? Precisa de um especialista? Sim. Você sabe que essa pesquisa também me lembrou uma pesquisa feita anteriormente, logo após a operação que teve no Rio de Janeiro, há 3 semanas atrás, que vimos todas as imagens e tudo mais, que a população aprovou a ação. Ou seja, a população brasileira clama por mudanças. Se os nossos governantes estão atendendo isso da maneira ágil e necessária, não sei, porque a população sente na pele. Minhas colegas na mesa descreveram aqui a situação do medo. Nós temos medo de sair de casa, então o crime, de fato, toma conta do Brasil e a situação está bem mais gritante do que a gente imagina, porque as respostas estão vindo muito demoradamente. Eu sou a favor da gente rever essa questão da classificação de uma facção. A gente não tem nem definição na lei do que é uma facção criminosa, veja bem. Então, eu sou a favor da gente equiparar, assim, com organizações terroristas. Eu acho que é um debate válido. Países como a Colômbia e o México fizeram algo similar e conseguiram ali uma certa vitória em relação ao crime. Mas, infelizmente, o crime é um câncer e muito lucrativo. E não só no Brasil, como na América Latina, principalmente, o crime compensa. Então, é preciso que a gente tenha medidas duras. Por isso, a importância da gente equiparar ou pensar numa classificação que seja muito similar a uma questão terrorista. Porque, apesar de não ter motivação política, e aqui eu faço um adendo bem adendo, o Comando Vermelho surgiu como motivação política, tá? Então, aqui, só um adendo que eu quero dizer. Apesar de não ter 100% uma motivação política, mas gera terror no território. E gerar terror é o quê? Você consegue coibir agentes públicos a agir de uma maneira que não seria se não tivesse terror no território. Então, sim, Bia, eu concordo aí com 73%. Eu espero que, assim, nesse debate para esse PL das antifacções seja considerado o exemplo dos países que eu citei aqui e que a definição não se torne uma anomalia. Mas eu queria só finalizar a minha frase dizendo que o governo não quer que a gente classifique como o terrorismo. E está na hora da esquerda entender que as ações policiais têm sim o seu valor e precisam ser valorizadas. Tânia, para você, essa opinião da população, né, de que a polícia prende, mas a justiça solta, ela reverbera no meio também? É uma coisa
que vem vindo da própria categoria também? Realmente, houve muitas mudanças legislativas que acabaram até dificultando que se fossem feitas prisões, por exemplo, preventivas. Então, tem tantos requisitos agora, isso foi naquele pacote anticrime, né? Teve tantas mudanças que até para você conseguir a prisão preventiva de alguém hoje já é mais complicado. E eu até estava, durante o nosso debate, que eu estava me recordando da Lei de Combate ao Crime Organizado, que ela foi fruto daquelas manifestações de 2013. Aquilo só andou realmente, só saiu do Congresso Nacional com aquele clamor popular, aquelas pessoas lotando as capitais, as cidades e principalmente Brasília, reivindicando que fossem feitas leis que efetivamente auxiliassem no combate à corrupção naquela época e ao crime em geral. E vejam que hoje já o problema, né, que está mais envolvido nesse clamor não é relacionado à corrupção, mas agora o foco é a violência, as facções, lavagem de dinheiro, né? A corrupção também existe porque há agentes públicos que se envolvem com as facções. A política, muitas vezes, não estou demonizando a política, mas muitas vezes há, né, como até conversamos aqui antes de começar o programa, há também, com a mudança, a flexibilização que fizeram da lei da ficha limpa, há uma abertura muito grande para entrarem pessoas que acabaram de sair do cumprimento de pena para poderem se candidatar. Então, tem diversas situações bem complicadas, né? Agora, essa questão realmente é o clamor popular, as pessoas estão impactadas com tudo que aconteceu nos últimos dias, né? Como se fosse a ponta do iceberg de tanta coisa que as pessoas estão acumulando aí com esses assuntos. Mas aí tem que ter cautela também, porque é o que eu falei, se a gente mudar uma legislação e acabar causando uma instabilidade, uma insegurança jurídica, isso daí pode causar até revisão de execuções da pena e ao invés de você conseguir encarcerar e punir aqueles que estão realmente cometendo crimes muito graves e são cabeças de organizações, você causa até uma instabilidade jurídica, que depois ele faz alguma delação, alguma coisa e é solto de maneira rápida ou arruma uma nulidade. Então tem que ter muito cuidado da maneira como vai redigir isso. E esse que é o problema de soltar um pacotão de 40 páginas, depois muda um pouquinho e tal, lógico, com todo respeito a quem está trabalhando com foco nesse assunto, mas tem que ouvir todos os atores, e não é tanta gente assim. Então, assim, tem muita gente com conhecimento profundo que pode auxiliar, né, na construção desses textos. Então, é importante a gente olhar a história mesmo, olhar para 2013, o que aconteceu quando a população estava totalmente insatisfeita com as leis, com o trabalho dos parlamentares, principalmente, mas isso não justifica produzir um resultado ruim. Naquela época, saiu uma lei muito boa, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, que auxiliou muitas investigações, deu ferramentas poderosíssimas para as investigações pelos delegados de polícia. Luciana, para a gente fechar esse tema, queria te perguntar também sobre uma crítica, uma possibilidade que vinha sendo feita a esse projeto, pelo menos a equiparação, de possibilidade, inclusive, de intervenção norte-americana, dependendo do que mudasse aqui na legislação, né? A população, ela quer que seja aprovada como terrorista. Só que, uma vez sendo classificado como terrorista, estaremos sim sujeitos a intervenções internacionais e tanto se foi falado nos últimos tempos sobre soberania, nós vamos abrir uma possibilidade, uma lacuna, para que amanhã haja uma interpretação lá por parte dos norte-americanos, lá do presidente Donald Trump, que aqui no Brasil, como acontece na Venezuela, é um país que é coberto a terroristas. E aí a gente vai colocar não só os terroristas traficantes, essas pessoas faccionados, essas pessoas que compõem a máfia na mira dos norte-americanos, como também a população. Nós não podemos agirmos no impulso de querer mostrar, nós temos um tipo penal, uma tipificação penal nova. Foi muito bem colocado aqui pela doutora quando ela falou do pacote anticrime. O pacote anticrime foi aí muito bem colocado, elaborado. A gente pega lá o artigo 3º, por exemplo, 3º-A, se me falha a memória, que trata do juiz das garantias. O juiz das garantias não foi implementado por falta de estrutura no Poder Judiciário, através de juízes concursados, para atuar ali. E uma das funções, eu escrevi uma tese sobre o juiz de garantias, uma das minhas críticas é o seguinte: o juiz de garantias ele pode servir para acobertar gente criminosa, réu primário, que vai lá preso pela primeira vez, que não vai ficar encarcerado e ser colocado na rua. A mesma coisa pode ser feito aqui. Então, precisamos tomar muito cuidado com essa tipificação nova aí, que pode trazer, sim, problemas futuros.